Com a derrota da Alemanha na Grande Guerra, o país enfrentou diversas restrições militares nos termos do Tratado de Versalhes, que proibia a Alemanha de possuir tanques, entre outras restrições militares. Com as atividades sendo monitoradas de perto pela Comissão de Controle Aliado, o desenvolvimento dos tanques ocorreu em segredo. Um tanque de amostra foi recebido do fabricante de maquinário sueco AB Landesverk, chamado de Grosstaktua, e a AB Landesverk viria a ser o principal fabricante de tanques para a Suécia. E em 1926, a Rheinmetall Borsig, a Daimler-Benz e a Krupp foram contratados para desenvolver um tanque de 20 toneladas. O veículo foi apelidado de Grosstaktor, o Grande Trator, e foi desenvolvido ao mesmo tempo que outro veículo, o Leichte Traktor, que era o trator leve. Com a ascensão do Partido Alemão ao poder, a experimentação na Rússia foi interrompida e os protótipos trazidos de volta para a Alemanha, onde inicialmente serviram para treinamento. Os protótipos foram desativados em 1937 devido a inadequações evidentes em seu uso como ferramentas de treinamento, e pelo menos um acabou como um memorial aos primeiros regimentos blindados. O Grosstaktor foi projetado como um veículo pesado e inovador, e o armamento principal era o mesmo canhão curto de 75 mm inicialmente usado no Panzer IV, e com armamentos secundários incluindo várias metralhadoras. O peso era aproximadamente de 16 toneladas, o motor era de 6 cilindros na faixa de 250 cavalos de potência. Os projetos Rheinmetall Borsig e Krupp tinham uma metralhadora que foi colocada na parte traseira do tanque, atrás da torre, e o comandante do tanque não estava sentado na torre, mas no casco à direita do motorista. O Grosstaktor 1 da Daimler-Benz foi projetado pelo Dr. Porsche e estava armado com um canhão KWK L24 de 75 mm com 4 MG de 7,92 mm. Ele tinha capacidades anfíbias e era movido pelo motor a gasolina Daimler-Benz M18-2206 de 6 cilindros, com potência total de 260 cavalos. Ele tinha uma suspensão sofisticada de molas e apenas 2 protótipos de aço macio foram construídos em 1929 e 1930. E foram testados secretamente, e um dos protótipos foi rearmado com uma versão mais longa do canhão de 75 mm. O Grosstaktor 2 da Rheinmetall Borsig tinha um design geral mais simples do que o Grosstaktor 1, que incluía portas de acesso lateral e também tinha capacidades anfíbias. E apenas 2 protótipos foram produzidos, o primeiro em 1928 e o segundo em 1929, enquanto ambos foram modificados em 1930, 32 e 1933. E o projeto da Rheinmetall era alimentado por um motor BMW VA de 6 cilindros com potência total de 250 cavalos. O Grosstaktor 3 da Krupp também era semelhante aos outros projetos, mas com diferenças e detalhes, e também apenas 2 protótipos foram produzidos, o primeiro em 1928 e o segundo em 1929. Enquanto ambos foram modificados em 1931, e os 2 veículos tinham suspensão de molas helicoidais e seu peso de 16 toneladas atingia uma velocidade de 44 km por hora. E os 2 protótipos feitos pela Krupp foram de aços de baixo carbono simples em vez de placa blindada. Quando a década de 1920 estava chegando ao fim, os alemães começaram a realizar experimentos em segredo na Rússia. O Tratado de Rapallo, assinado em 1922 em segredo entre a Rússia e a Alemanha, proporcionou a possibilidade de experimentação perto de Kazan, na Rússia. A instalação de teste perto de Kazan foi chamada de Escola de Tropas Blindadas e foi usada de 1926 a 1933. O local era um campo de teste conjunto e campo de treinamento de tanques para russos e alemães.
Em 1931, 289 foram encomendados, mas em 1932 este projeto foi cancelado em favor de outros desenvolvimento, tanto da Krupp quanto da Rheinmetall, produzindo apenas 3 protótipos. Em 1933, após a conclusão dos testes e o fim da cooperação com a União Soviética, 4 veículos funcionais retornaram à Alemanha, e os protótipos da Krupp e da Rheinmetall Borsig foram utilizados para fins de treinamento em continuidade ao trabalho iniciado.